Olha, domingo de manhã tem culto, tem que ir. E nós vinha a pé. Vinha lá de cima, lá de casa a pé e voltava a pé também. Eles davam culto na casa do meu tio primeiro. Carta de despedida, né? Dizendo que a igreja havia aposentado. Bom, inicialmente a imigração alemã este ano completou então os 200 anos, tendo seu marco 25 de julho de 1824, quando as primeiras 39 pessoas chegaram em São Leopoldo, na feitoria do linho cânhamo. E Nova Prata, então, isso acontece bem mais tarde. No final do século XIX, 1890 a 1897, então que começam a chegar esses primeiros imigrantes aqui na linha quinta, que era o segundo distrito da colônia de Alfredo Chaves. Esses imigrantes, então, que vêm para o Brasil, a grande maioria deles são luteranos, ou também eram conhecidos como protestantes, mas alguns alemães também eram católicos. Mas aqui na linha quinta, então, a maior parte deles, de fato, praticava a fé luterana, eram protestantes. A grande maioria deles veio da própria Alemanha, especialmente do norte da Alemanha, tá? Onde era a antiga Pomerânia, que hoje, na verdade, não existe mais. Uma parte desse território hoje pertence à Alemanha e outra parte à Polônia, diretamente da Alemanha para cá. Eles tinham muitas dificuldades na Alemanha, porque a população tinha crescido muito na Europa, né? E aí não havia espaço para todos e eles estavam passando muitas necessidades, né? As próprias guerras, pouca terra, então fez com que eles tivessem um sonho de uma nova oportunidade, uma nova vida, e esse sonho era o Brasil, né? Onde tinha-se a promessa de muito mais terras, né? Claro, quando chegavam aqui, inicialmente, cada um recebia um lote de 70 hectares, depois 25. Aparentemente, pode ser muito, né? Mas lá eles tinham muito pouco. Era uma área muito pequena. E aqui no Brasil parecia pouco porque os grandes latifúndios aqui no Brasil possuíam mais de 1.200 hectares, né? Mas era um começo, para eles já era um diferencial, era muito mais do que eles tinham lá na Alemanha. Então era uma oportunidade de recomeço, de terem mais terras para que pudesse assim ter o seu sustento, bem como também das próximas gerações, dos seus filhos. Então esse pelo menos era a ideia inicial deles, né? A organização, como já, claro, era uma imigração um pouco mais tardia, né? Então já havia alguns recursos diferentes daqueles primeiros imigrantes que vieram lá em 1824. Né? Mas para eles sempre era muito importante a organização da comunidade, porque em torno da comunidade que depois eles se organizavam, cada um na sua vida pessoal. Mas o culto religioso, bem como também a questão da escola, era algo sempre muito importante para eles, porque claro, além de praticarem a sua fé, de terem o seu culto religioso, também era um convívio social, né, onde as pessoas poderiam então se encontrar.
nesses locais, onde tinha o templo servia de escola e, claro, também do lado, então, desses templos, normalmente existia o cemitério para preservar justamente a memória, né, daqueles que tinham falecido, eram sepultados do lado da igreja. Então, essa área de terras, onde nós temos essa capela mais próxima aqui de Nova Prata, a Capela São Pedro, isso pertencia a Isaec, né, de São Leopoldo, que é um órgão ligado à Igreja de Confissão Luterana no Brasil. E uma parte desse lote foi vendido, né, restando então 5 hectares, né, deste lote que atualmente continua ali, onde também está anexo o cemitério, que fica um pouco adiante onde fica a capela, um pouco mais para dentro do mato. Originalmente a igreja ficava ali também, né, ficava justamente do lado do cemitério, e ela era um pouquinho maior também, tinha 3 janelas cada lado. Mas devido à mudança do curso da estrada, que veio um pouco mais para baixo, a capela também então foi trazida para ficar às margens ali da estrada onde ela se encontra hoje. Por volta da década de 30 e 40, houve um grande processo de migração dessas famílias para outras regiões, até mesmo dentro do Rio Grande do Sul, mas especialmente também Santa Catarina, Paraná, e depois essas pessoas até migraram mais para o norte do Brasil. E aí o que aconteceu? Essa primeira comunidade, então, já não tinha mais pastores que atendiam ali, porque eram poucas famílias, e a própria igreja já estava praticamente abandonada. E foi nesse momento, então, que os 2 grupos eles se uniram, né? Os que hoje são da IELB, né? E o outro grupo da Confissão Luterana, o Sínodo Rio-Grandense, então eles formaram um só grupo, e a igreja mais lá embaixo, então, ela foi demolida e se adotou a capela atual para realizarem os cultos, até porque restaram poucas famílias. E foi então que passou a ser atendida pela comunidade de Caxias do Sul, quando no ano de 1943, o pastor Walter Renick começou a atender esses remanescentes da igreja luterana aqui da linha Quinta. O meu nome é Euclides Hélio Filbonska, o pai era Francisco Augusto Filbonska e a minha mãe era Teresa Prokoski Filbonska. O meu pai acho que nasceu lá em Cotiporã, naquele tempo era Monte Vêneto. E a minha mãe era natural aqui da linha General Osório. Na época que a minha mãe ia na escola, dava uma escola na igreja. Dentro da igreja? Dentro da igreja. Tinha para colocar garrafinha de tinta. Com o Armando Busato eu fui na escola e daí o professor tinha bastante aluno naquela época. Então a minha sogra foi ajudar para o professor depois, até no fim foi ela que ficou professora lá. A Genoveva Rigotti. Até aquele cemitério lá no fundo tá tudo meio abandonado, porque não tem mais quase ninguém. Meus pais foram enterrados aqui em cima, naquele outro ali. Os últimos que foram enterrados lá foram os meus pais. A igreja, como ela servia também de escola, nessa escola, então, não estudavam somente luteranos, mas também estudavam pessoas que pertenciam à religião católica, né? E especialmente pessoas que residiam já na linha Quinta ali também, ou da própria linha Sexta, que é a linha dos poloneses. Então, era realmente uma escola aberta, né, para todas as etnias e religiões. E, inclusive, mais adiante, o professor ali naquela escola foi Armando Busato, que depois, inclusive, a escola do lado, já edificada em material, né, recebeu este nome, Armando Busato, que foi um dos professores ali já mais tarde, né, nesta igreja. Meu nome é Leonardo Jorge Krieger e eu nasci aqui na linha Bento Gonçalves, travessão de Fagundes Varela, em 1951. Sou filho de Francisco Ernesto Krieger e Eli Schneider Krieger. O pai nascido ali e a minha mãe nasceu em São Sebastião do Caí. O meu avô paterno veio para o Brasil em 1890 e se instalou em Monte Vêneto, hoje Cotiporã, e veio morar ali nesse travessão aqui de Fagundes Varela. Esses bancos aqui devem ter 100 anos, mais ou menos, já, que eles vendiam da primeira igreja, sendo preservados. Isso é um trabalho artesanal, foi feito à mão, manualmente, será aquele serrote com 2 pessoas e tal, e feito manualmente.
um trabalho artesanal. Lá em casa nós tínhamos ábacos, que o meu avô usava para dar aula com ábaco. E o ábaco a gente não sabia dar o devido valor e acabou brincando, desmanchando o ábaco para brincar com as bolinhas, fazer outras brincadeiras de criança. Tinha relógios que o avô recebeu da Alemanha também. Livros, temos bíblias antigas lá ainda que o avô trouxe da Alemanha, muitas bíblias. Então, provavelmente, essa igreja que nós temos ainda aqui na linha quinta, ela data por volta de 1900. Nós não temos uma data bem exata, mas provavelmente lá por volta de 1900 que essa edificação foi construída. E também tinha uma outra igreja um pouco mais para baixo, já mais próximo do travessão de Fagundes Varela, acho que deve dar uma distância aqui do centro de Nova Prata, uns 18 quilômetros, onde também tinha uma outra capela. Então, nós não sabemos exatamente quando que ela foi edificada, mas ela já não existe lá, aproximadamente uns 60 anos atrás que ela foi demolida, né? E, inclusive, foi trazida aqui para a cidade de Nova Prata e foi feita uma casa desta igreja onde o Aldo Krieger reside hoje. Era a antiga igreja lá uma das igrejas da linha quinta, é a mais distante, já mais próximo da Capela Santa Catarina. E existiam então esses dois grupos, um era vinculado ao Sínodo Rio-Grandense, que hoje é a igreja de confissão luterana no Brasil, e aquela mais distante, mais próximo lá do travessão de Fagundes Varela, era ligado ao Sínodo de Missouri, né, onde os missionários vieram então dos Estados Unidos para atender esses imigrantes alemães. Aqui temos um cemitério, que era da igreja do Sínodo Rio-Grandense, e lá mais adiante é um outro cemitério, de 1890, e eu sou o zelador do cemitério, sou cuidador do cemitério. Reformei o cemitério, eu sou o último dos que cuidam do cemitério. Enfim, nós vamos ainda evoluir nesse campo para ver se meus filhos, é um pedido que faço aos meus filhos que cuidem do cemitério, que limpem o cemitério pelo menos 2 vezes por ano, quando eu não estiver mais aqui. Inicialmente aqui era o Sínodo Rio-Grandense. E a minha mãe frequentava aqui, ela morava aqui ao lado, tempo de solteira, depois de casada ela continuou frequentando aqui, sempre vinha o pastor feliz, uma vez a cada 2 meses, ela vinha, pegava o cavalo lá embaixo, vinha para cá a cavalo e participava do culto. A outra igreja é do Missouri, a igreja evangélica luterana do Brasil, que hoje é do Missouri. A postura da igreja luterana, que é a igreja do Missouri, ela é bem conservadora. Não houve ingresso de muitos novos membros na comunidade, né? Hoje já está mais aberto, está mais flexível. Existem outras mentalidades. Os pastores têm uma mente mais, eu diria, mais acolhedora, mais abrangente, mais flexível, enfim. Existe uma tendência da comunidade voltar a crescer. Na época que eu nasci, que foi batizado, tinha 10 famílias ainda. Depois foi indo, uns morreram, uns se mudaram lá para Ronda Alta, Não Me Toque. Uns até os velhos faleceram, aí os filhos foram embora. Uns ainda os pais foram juntos. Ali da linha que eu morava também, uns foram para Santa Catarina. Foram longe. Uns ficaram mais por perto aí. Até era longinho, para aí dava acho que uns 6 quilômetros. Era da Missouri, porque a outra da Confissão Luterana era mais para cá. Aí o pastor vinha cada 2 meses, 3 meses, porque ele vinha lá do Barão, que é perto de Carlos Barbosa. Ele vinha até a cidade e vinha buscar ele a cavalo, porque naquela época não tinha carro. Até da comunidade que tinha lá embaixo, hoje eu sou o mais velho vivo ainda. Os mais velhos já foram todos para o paraíso dos outros. E que ficaram aqui poucas famílias. Quem ficou aqui foi a família Krieger, a família Filponska. Aí ele disse, vamos fazer a igreja ali em cima, que para nós daí era perto, morava 1 quilômetro bem longe. Aí juntemos lá. Aí nós eram aqui 4 famílias, acho. O Reinaldo Gnat, nós, e o Ernesto Krieger, o pai da Adelar. E os mais velhos morreram e aí foram ficando cada vez menos. Os da Confissão Luterana não tinha mais nem pastor agora, no fim. Estava parada a igreja deles aí. Aí o nosso pastor aceitou vir fazer culto aí. Hoje se resume isso aqui. Nós temos aqui poucos membros, né? O pessoal do Prata, o pessoal aqui da Quinta. Aqui tem culto uma vez por mês. No Prata tem todos os fins de semana. Tem culto. Bom, então o pastor Renick, ele começou a atender a linha quinta em 1943. E no ano de 1946
começaram os cultos também aqui na cidade de Nova Prata, onde tinha uma família luterana, que era a família do Fernando Beme, que era cervejeiro da cervejaria Regência, aqui em Nova Prata. Então, também tinha os cultos aqui já na cidade desta família. Inclusive na casa desta família Beme que aconteceu o casamento do Leonel Krieger e da dona Helena Krieger. E depois, mais adiante, no ano de 1960, já havia mais uma família luterana, que era a família do Willibald Fensterseifer, casado com a dona Clara Fensterseifer. E aí os cultos começaram a também ser realizados na casa deles, até o ano de 1988, quando foi inaugurado, né, esse templo aqui onde nós estamos. E o primeiro culto realizado, então, foi no dia 25 de dezembro de 1988. O pastor Walter Paul Renniker, ele veio ser pastor aqui em 1943 ou 44. Ele casou o pai e a mãe, casaram em 1945, e ele ficou com a gente aqui até 2000 e pouco, mais ou menos. Aqui foi o último culto que ele deu aqui. Eu assisti, eu estava presente, e ele leu uma carta de despedida, né, dizendo que a igreja havia aposentado. E ele disse naquela carta que ele não pediu para ser aposentado, que ele tinha muito a contribuir ainda com a igreja. Só que o pastor Henrique era um pastor muito, muito firme, muito duro nos valores, rigoroso. Muito da educação que eu tenho devo a ele, né? Uma situação, às vezes eu penso assim, se eu fizer isso, o que acontece? Tu não deve fazer, está fora do teu dicionário. Isso está fora da tua conduta de linha. Um luterano não faz isso. E a linha quinta continuou, então, com seus cultos também naquela capela existente. Por um certo tempo também não foi mais usado por questões de estrutura, como é uma construção em madeira, e ela começou a ter infiltrações, o telhado era coberto com tabuinhas e, consequentemente, houve, inclusive, a queda, né, de algumas partes. E essa igreja, então, ela foi restaurada e reinaugurada no ano de 2016 e hoje faz parte então do roteiro turístico religioso também de Nova Prata. Tem uma chave da igreja, quando tem culto nós íamos abrir a igreja para o pastor aqui, daí a Cariane Modelos que para lá na minha irmã, pega a chave, vem aqui, faz excursão e depois ela leva de volta a chave. A minha mãe e meu pai eram... Olha, domingo de manhã tem culto, tem que ir. E nós vinha a pé. Vinha lá de cima, lá de casa a pé e voltava a pé também. Guardemos coisa da igreja. Tem as coisas aqui atrás aqui. Tem mais equipamentos lá na casa da minha irmã. Tem uns livros. Até agora, como foi restaurado, esses quadros ali também voltaram para cá, que estava guardado lá. O cálice, bandeja, está guardado tudo lá na minha irmã. Essa história desses imigrantes alemães que habitaram aí a linha Bento Gonçalves e que depois deu origem também à comunidade luterana aqui na cidade de Nova Prata, lógico, com rostos diferentes, porque aí a questão da migração continuou, pessoas de outras regiões, de outras cidades que vieram morar em Nova Prata, já que Nova Prata é uma cidade que nos últimos anos se desenvolveu bastante, e isso também trouxe pessoas para a igreja, tanto pessoas que já moravam aqui, que se tornaram luteranos, mas também de outras famílias que já eram luteranos, que vieram de outras cidades, que se filiaram a esta comunidade. E até naquela época que estava longe para fazer culto, lá tinha as famílias da cidade, que eram meus tios. Aí eles iam para lá, mas no fim acharam muito longe. Aí começaram a dizer, vamos construir ali na cidade. E o dinheiro não dava para comprar terreno e coisa, aí foram atrás do prefeito. Era o Vitor Pletz naquela época. Até que ele conseguiu um terreno na igreja construída agora. Era da prefeitura o terreno lá. O prefeito doou para a igreja. E aí ele doou até as máquinas para fazer os blocos, depois brita, cimento.
Nós entramos com a mão de obra para fazer os blocos e o prefeito entrou com as máquinas e coisa, material. E claro, temos uma comunidade jovem hoje, né, justamente essas pessoas que vêm buscar uma nova vida também em Nova Prata, assim como vieram esses imigrantes da Alemanha para a linha quinta. E esses jovens hoje têm uma mentalidade também diferente, mas são pessoas com as mesmas necessidades. Né? As necessidades elas não mudam, né? Podem mudar a forma de ser das coisas, mas as necessidades sempre continuam as mesmas. E como a comunidade ela visa sempre olhar para o ser humano de forma integral, ou seja, ela tem uma alma, mas também tem um corpo. Né? E diante disso, a Igreja Luterana procura também trabalhar, né, através da pregação da palavra, para que a pessoa possa viver uma vida feliz mesmo nos tempos modernos, nesse mundo digital que a gente vive hoje, onde a gente sabe que os primeiros imigrantes traziam Bíblias enormes, né, para que pudessem ter a palavra de Deus na sua casa ou no seu culto religioso. Hoje o estímulo, o incentivo, né, que essa mesma palavra, mas em formato diferente, digital, que você pode ter na palma da tua mão, continue trazendo esperança, continue fazendo com que as pessoas tenham uma vida plena, uma vida feliz, porque nós somos corpo e alma, né? E as duas coisas precisam andar juntas sempre, trazer esses jovens, né, para perto da palavra de Deus, para que eles possam seguir cada vez melhor, né, essa caminhada daqui para frente. Vou fazer 80 agora em novembro. Eu tinha um irmão mais velho com 80, ia fazer 86, dia 16. Eu tinha planejado dia 17, eu vou lá fazer uma surpresa para ele, que ele morava lá em Constantina. E na terça-feira, antes do dia 16, ele também faleceu. 9 meses hoje que a minha mulher partiu. Ela foi para o centro, ela me disse, eu estava deitado depois do meio-dia. Ela disse, eu vou, mas eu volto logo. E ela foi, eu calculei de hora que ela voltava mais ou menos, não veio. Aí ela passou mal ali por menos, dentro da loja lá. E acho que infartou, porque foi fatal. Você foi? Aí socorreram lá com os bombeiros, levaram no hospital, mas não teve mais volta. Minha mulher era católica também, depois ela passou para a nossa igreja. Ali nós comemoramos 25 anos de casado depois. Olha, até foi um casamento meio só no civil, para começar. Até a minha sogra era contra e coisa. Mas afinal vivemos 51 anos juntos. Às vezes eu vou em um lugar e volto, tem uma coisa para contar, nem a mulher anda mais agora. Sempre que posso venho ao culto aqui, domingo. Ontem eu vim ao culto aqui. Estávamos em 12 pessoas, foi muito legal. E enfim, é sempre um retorno à juventude, à infância, quando a gente sonhava muito, né? E que a realidade é um pouquinho mais dura do que os sonhos da infância. E nós moramos aqui na linha Medon Gonçalves, sempre morei aqui e pretendo ficar por aqui. Essas famílias que chegaram aí na linha quinta era em torno de 100 famílias, então era um grupo bem numeroso, era bastante gente. E nós temos então o sobrenome desses imigrantes alemães, que são as seguintes: a família Albrecht, Mittelstädt, Pitsch, Pletsch, Gering, Vilvock, Denbano, Deon, Schneider, Frama, Lix, Wildermann, Wilde, Mutzel, Klein, Winter, Viebrandt, Hahn, Spuchholz, Balke, Fischer, Gnat, Edelweiss,
Middelsbeit, Lutz, Silbersteis, Krieger, Konapaski, Minch, Miller, Gottlieb, Sis, Tikles, Lange, Nissel, Walk, Becker, Grohmann, Richter, Mutzel, Kliese, Zellmann, Schwanke, Toppel, Zollmann, Schäfer, Nolte, Steinke, Meyer, Redimski, Kliese, Hoffmann, Sapka, Sonta, Malik, Barnfest, Barnnest, Feske, Arndt, Loos, Kauf, Voll, Schadowski, Maas, Lowell, Mann, Arder, Johann, Bulitz, Gink, Jess, Schloske, Voss, Deval, Bassmanker, Ringel, Ulrich, Friedrich e Anders. Então são pelo menos 78 sobrenomes diferentes neste hall de imigrantes que nós temos aí da linha quinta.